O tema da nossa reflexão esta manhã é a família que se comunica. E não há desafio maior hoje em dia do que o desafio da comunicação. Não é incomum, no aconselhamento pastoral, eu encontrar famílias que estão vivendo em pé de guerra. Situações muito difíceis. Pai que briga com a mãe que briga com os filhos, filhos que não respeitam os pais. E dentro da casa há uma celeuma muito grande. E quando eu divido essas pessoas e converso com elas individualmente, perguntando o que está acontecendo, não é incomum que todos os membros da família deem a mesma resposta. Digam assim: eu me esforço tanto, mas ninguém presta atenção em mim. Eu faço tantas coisas, mas as pessoas não estão atentas ao que eu faço. Eu tento fazer o meu melhor, mas eu não me sinto amado, respeitado, ouvido, acolhido. E a mãe fala isso, o pai fala isso, os filhos falam isso, até a vovó fala isso. E dentro da mesma família há uma série de pessoas que estão se esforçando para amarem, para serem produtivas, uma série de pessoas que estão se sentindo mal por não serem acolhidas, e tudo isso acontece porque não tem uma boa comunicação dentro da família. Meus irmãos, nós precisamos aprender a dizer as coisas claramente dentro do ambiente da família. Às vezes o pai trabalha muito, paga as contas da casa, tem uma fatura de cartão de crédito de tirar o chapéu da cabeça para pagar todo mês. Mas ele se esforça e paga. E ele gostaria de ser mais valorizado pela sua família. Gostaria que a sua esposa reconhecesse seu esforço. Gostaria que seus filhos o reconhecessem. Mas, no entanto, ele não comunica. Ele não fala: meus irmãos, tem sido difícil para mim. Ele não fala: familiares, minha esposa, meus filhos, tem sido complicado para mim, então valorizem o meu trabalho. Mas ele anda pela casa, cabisbaixo, fazendo cara feia, cara de coitado, até que alguém note e pergunte: o que está acontecendo com você? E ele diga: esse mês foi tão difícil pagar as contas. Quantas mulheres, às vezes, gostariam de ter a atenção, o carinho dos seus maridos, mas ao invés de elas falarem aos maridos e dizer assim: meu bem, você não está me dando atenção, você não conversa comigo, nós não saímos mais a sós para fazer programas, nós não temos mais vida a dois. Em vez dela comunicar isso claramente, ela começa a punir o marido, começa a ser fria com ele, começa a deixar ele de canto, começa a descontar a sua raiva nos filhos, começa a lidar como uma governanta brava dentro de casa, gritando e mandando em todo mundo, fruto da sua frustração, da sua falta de acolhimento. E não obstante, também vemos filhos que vivem a mesma realidade, que fazem birra, fazem manha, desobedecem, se tornam filhos rebeldes, não porque não gostam dos pais, mas porque gostariam de ser notados, gostariam que os pais o vissem. E a maioria dos pais olha para os filhos, crianças e adolescentes, e dizem assim: o que ele está passando não é nada, ele não sabe o que é sofrer. Esse menino, esses sentimentos que ele tem, são sentimentos bobos e não devem ser valorizados. E quando nós, que já somos adultos, voltamos atrás e pensamos como nós éramos quando tínhamos 13, 14, 15 anos, nós lembramos que nós éramos muito inseguros em relação à nossa aparência, em relação à nossa inteligência, em relação ao nosso futuro. E aí nós começamos a nos compadecer um pouco e tentar acolher mais os filhos. Mas a verdade é que dentro do lar, todos estão gritando e dizendo: por favor, preste atenção em mim. E isso melhoraria muito se houvesse uma melhor comunicação dentro das famílias. Algo semelhante aconteceu com um casal da Bíblia. Homens que viveram há 4.000 anos atrás. Um homem chamado Isaac e sua esposa chamada Rebeca. Eles eram pessoas que tiveram experiências maravilhosas com Deus. Quando Isaac precisou encontrar uma esposa, o seu pai, Abraão, chamou Eliezer de Damasco, seu servo mais precioso, e mandou ele ir à terra de Ur dos Caldeus procurar, entre os descendentes de Naor, uma moça especial para que Isaac se casasse com ela. E a Bíblia nos narra que então este servo de Abraão, Eliezer, foi até a terra de Ur dos Caldeus e lá à beira de um poço encontrou uma mulher extremamente bonita, extremamente educada, uma mulher trabalhadora, uma mulher que seria uma esposa maravilhosa para o seu filho Isaac. Isso está narrado em Gênesis capítulo 24. E então ele traz essa mulher lá dos parentes antigos de Abraão e Isaac então casa com ela, aquele relacionamento maravilhoso. Quando ela vem longe sobre os seus camelos, ela olha a ele e pergunta: quem é aquele homem? E Eliezer diz para ela: é o seu amado. Ela desce do camelo, ele corre em direção a ela, eles se abraçam, nasceram um para o outro. Casamento maravilhoso, abençoado. No início do casamento os problemas aparecem. Isaac e Rebeca não poderiam ter
filhos. E então eles começam a orar ao Senhor, dizer: Senhor, tem misericórdia. E o Senhor dá a eles um milagre, mas um milagre gigantesco. Rebeca não apenas fica grávida, mas fica grávida de gêmeos. Um casal não, né? 2 homens, Esaú e Jacó, 2 gêmeos no ventre dela. E ela então dá à luz a esses meninos, a alegria completa da família. Eles ficam felizes porque são alvos da graça do Senhor. Isso está narrado em Gênesis 25. Mas quando nós chegamos no capítulo 27 de Gênesis, nós começamos a ver que as coisas começam a ficar estranhas dentro da casa de Isaac e de Rebeca. Embora eles tivessem tido experiências maravilhosas com Deus, vivido milagres, sentido na sua pele, no seu coração, que Deus é verdadeiro e age em favor do seu povo, uma frieza cresce, uma falta de comunicação, que leva eles a viverem uma crise familiar. E em cima dessa dificuldade que Isaac e Rebeca passaram, lá no capítulo 27 de Gênesis, eu gostaria esta manhã de tirar algumas lições para nossas vidas, para que nós não hajamos como eles agiram, mas que nós possamos ter atitudes diferentes, comunicando bem dentro do lar, para que assim alcancemos o sucesso familiar. Amém? Vamos ler o texto da Bíblia então, Gênesis capítulo 27. Eu vou ler os 20 versículos, de 1 a 20. Gênesis capítulo 27. Gênesis é bem fácil de achar, o primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o número grande em negrito e o versículo é o númerozinho pequeno. Gênesis capítulo 27, dos versos 1 a 20. Diz assim a Bíblia Sagrada: Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, Esaú respondeu, aqui estou. Isaac disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas, e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó, ouviu seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu os usarei para preparar o prato favorito do seu pai. Depois leve a comida para o seu pai, para que ele a coma e abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca, mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho a pele lisa. E se meu pai me tocar, perceberá que estou tentando enganá-lo, em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu, que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu lhe digo. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaac gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe os braços e a parte lisa do pescoço. Depois entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada do pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida para o pai e disse, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Isaac. Quem é você, Esaú ou Jacó? Jacó disse, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne de caça. Sente-se e coma, para que me dê a sua bênção. Isaac perguntou, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E Jacó respondeu, o Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. Note que no texto que nós vemos, parece que nós não estamos falando da mesma família que viveu um milagre esplendoroso com a chegada dos gêmeos. Parece que não estamos falando do mesmo casal que se casou de maneira tão maravilhosa e abençoada. Aqui dentro desse texto nós vemos uma trama familiar que envolve enganação, que envolve fazer coisas escondidas, que envolve roubar a bênção de um para outro, que envolve uma situação muito difícil de drama familiar.
E meus irmãos, nós vemos que o grande problema que havia dentro da casa de Isaac e de Rebeca é talvez o grande problema que existe dentro da sua casa. Eles não se comunicavam e não falavam entre si. Então o desejo de cada um estava para um lado. Isaac queria uma coisa, Rebeca queria outra, Jacó queria outra, Esaú por sua vez queria outra. E todos queriam fazer o bem, todos queriam o melhor, mas acabou que cada um deles foi para um lado e a família acabou ruindo. Por causa deste problema que aconteceu neste texto, os irmãos conhecem a história, Jacó é obrigado a fugir de casa, passa muitos anos longe da sua casa, da sua família, come o pão que o diabo amassou na mão de Labão, trabalhando 14 anos para aquele homem ímpio, vive uma vida desgraçada, e ainda quando reencontra seu irmão Esaú, está apavorado, com medo que o seu irmão se vingue dele. Essa situação criou um grande cisma e uma grande dificuldade, uma grande tristeza para Isaac e Rebeca ao ver seus filhos divididos. Tudo por falta de uma conversa. Queridos irmãos, eu quero destacar 3 lições que nós podemos aprender sobre uma família que se comunica neste texto. A primeira coisa que o texto me ensina é que a família que se comunica não faz acepção de pessoas. Olha aí para quem está perto de você e diga assim: todos valem a mesma coisa. Meus irmãos, dentro da família ninguém é mais valioso do que o outro. E parece que aqui há uma discussão entre os irmãos sobre quem é o mais valioso. Eu não sei se você já teve irmãos e se você tem irmãos mais velhos como eu só tive irmãos mais velhos, né? Eu sou mais novo dos meus irmãos. Você sabe o quanto que irmãos podem competir, né? Quem corre mais rápido, quem pula mais alto, quem sobe aquela árvore, quem joga bola melhor, quem nada melhor, quem rema melhor, quem faz isso, quem faz aquilo. A competição o tempo todo. E talvez Esaú e Jacó vivessem nessa perspectiva de competirem, de procurarem quem é o melhor entre nós. E de fato, pela personalidade que cada um foi desenvolvendo, havia uma certa preferência dentro da casa. Isaac gostava de Esaú. Esaú era um homem peludo, bruto, caçador, um homem forte, um macho alfa. E por sua vez, Rebeca gostava de Jacó, porque Jacó era um homem mais delicado. Embora eles fossem gêmeos, aparentemente fossem igual, a única diferença é que Esaú era peludo e Jacó tinha a pele lisa. Jacó era um homem delicado, um homem mais voltado para outras coisas, um homem que gostava do serviço da casa, gostava do pastoreio, gostava do cuidado do campo. Era um homem com uma personalidade diferente. E esses 2 irmãos, mesmo sendo gêmeos, competiam e cada um tinha a atenção, um do pai e outro da mãe, de maneira desigual, o que criou uma acepção dentro do lar. E eles nunca conversaram sobre isso. Talvez alguém aqui tenha parentes que são gêmeos, ou tenha amigos que são gêmeos. E você sabe que entre irmãos gêmeos, há uma cumplicidade diferente. Irmãos gêmeos normalmente são carne e unha. Um pensa e o outro fala, né? Eu já conheci gêmeos que eram assim. Um pensava numa coisa e o outro falava: eu sei o que você pensou nisso. Porque é uma união intrínseca. Mas ali dentro daquele lar havia uma falta de comunicação tamanha que irmãos gêmeos foram se distanciando, e houve essa acepção, esse distanciamento dentro do lar. Meus irmãos, se nós não prestarmos atenção, dentro da nossa casa acontece da mesma maneira. Nós vamos nos distanciando. E às vezes por causa das nossas preferências particulares, às vezes por causa da maneira como nossos filhos são, do jeito que eles reagem à nossa educação, nós começamos a fazer acepção entre um e outro, começamos a tratar de maneira diferente. E quem tem filho sabe que nenhum filho é igual ao outro, né? Todos são diferentes e cada um necessita de uma educação diferente. Se você tiver vários filhos e educá-los todos da mesma forma, você está cometendo um erro. Porque cada filho exige do pai uma educação diferente. Uns necessitam que você puxe, outros necessitam que você empurre. Uns necessitam ser parados, outros necessitam ser motivados. Cada filho é diferente. E dentro dos nossos lares, se nós não levarmos em conta essa perplexidade, essa complexidade dentro da família, nós acabaremos fazendo com que surja um distanciamento dentro do nosso lar. E aí, meus irmãos, pode ser que aconteça conosco o mesmo que aconteceu com Esaú e Jacó. 2 irmãos gêmeos que brigavam de maneira tão difícil e feia. Na verdade, meus irmãos,
Quando os membros de uma família entendem que todos têm o mesmo valor dentro da casa e que todos devem ser ouvidos e respeitados, a família cresce, se desenvolve e ali verdadeiramente surge um ambiente de felicidade. Amém? Mas uma segunda lição que o texto me ensina é que uma família que se comunica não precisa fazer nada escondido. Olha aí para quem está perto de você e diga assim, não esconda. Meus irmãos, o que mais existe hoje em dia é famílias que não são sinceras uns com os outros. Pessoas que fazem coisas escondidas. O texto que nós lemos nos diz que Isaac teve uma atitude. Chamou seu filho Esaú às escondidas e falou, eu vou te abençoar. Vá até o campo, casse um animal selvagem do campo, prepare para mim, traga, eu vou comer e vou abençoar você. Não foi uma decisão familiar que Esaú deveria receber a bênção do seu pai. E naquela época, a bênção de um pai era valiosíssima. Os filhos disputavam a bênção do pai. Mas não foi um consenso familiar. Não foi explicado da família dizendo, olha, Esaú vai receber a bênção porque ele é o filho mais velho, porque ele se comporta dessa maneira, ele é a pessoa mais responsável, ele não é tão enganador que nem Jacó era, né? Jacó tinha um caráter meio duvidoso, Esaú não, era um homem correto nos seus negócios. Não foi uma decisão familiar, mas foi uma preferência de Isaac. Isaac se levantou e disse, eu sou o dono dessa casa, eu sou o homem aqui, eu vou fazer do jeito que eu quero, e não comunicou com ninguém. Da mesma maneira, a Rebeca estava lá escondidinha atrás da porta, né? Ouvindo o que estava acontecendo. Quando ela vê Isaac chamando, Esaú, vem aqui. Ela já começa, né? Imagina aquelas cenas, né, que a gente vê na TV. Começa a secar um prato e chega perto da porta, né? Para ouvir o que está acontecendo. E ela ouve toda a conversa. E ela começa a tramar um plano escondido junto com Jacó. Fala, ó Jacó, teu irmão foi para o campo, ele vai demorar para vir. Então antes que ele venha, vamos dar um jeitinho aqui, vai, mata os cabritos, traz para mim. Eu vou cozinhar, vou assar um pão, vamos levar para o seu pai. Aí Jacó tenta demover ela dessa ideia, porque Jacó sabe que essa não é uma boa ideia. Fala, mãe, mas será que isso vai dar certo? O pai vai perceber que eu não sou Esaú. Embora nós sejamos gêmeos, nós somos diferentes. Ele é peludo, eu não tenho a pele lisa. A maneira, o nosso cheiro é diferente, a nossa maneira de falar é diferente. Então ela fala, não tem problema, nós vamos vestir em você a roupa de Esaú. E no texto, nós não lemos o restante do texto, mas no final do texto, Isaac percebe isso, né? Porque Isaac diz, o cheiro é de Esaú. Ele percebe por causa das roupas, né? Ela tem a ideia, olha que ideia mirabolante, colar pelo de cabrito no Jacó, para que se Isaac passar a mão nele, não perceber que ele tem a pele lisa. A ideia começa a fazer planos escondidos. E aí, de repente, dentro daquela família existem facções. A facção Isaac e Esaú e a facção Jacó e Rebeca, né? Se dividiu a família. Jacó tá meio que nem um pato nessa história, né? Ele não quer enganar seu pai, mas a mãe tá mandando, ele quer a bênção. Ele e o irmão dele lutam desde o ventre da mãe. O irmão dele uma vez chegou cansado do campo e disse, eu te vendo o meu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ele tem aquilo na cabeça. Então é uma confusão. Dentro daquela família existe um pai que acha que está fazendo o que é certo, mas que não comunicou à família. Existe um filho que está doido pela bênção do pai e que sai animado com um arco nas costas para caçar a caça que o pai pediu. Existe uma mãe que está ouvindo atrás da porta e fazendo intriga entre os filhos. E existe um filho que está meio boiando sem saber o que aconteceu. Dentro daquela casa existe muitas coisas acontecendo às escondidas. Meus irmãos, nenhuma família vai para frente enquanto existem segredinhos dentro do lar. Isso em relação do marido com a esposa, isso na relação dos filhos com os pais. A coisa mais bonita que pode haver dentro do lar é a sinceridade. A sinceridade até mesmo quando nós erramos, quando fizemos algo que foi contra a vontade do Senhor. A sinceridade de um pai e de uma mãe, até quando reconhecem que erraram e são obrigados a pedir perdão para os seus filhos. Dizer, meu filho, perdoa o pai estava bravo e brigou com você sem você merecer. Quando a mãe tem a sabedoria de pedir perdão para o seu filho ou para a sua filha, meus irmãos, dentro do lar não pode haver nada escondido. Talvez a sua esposa não saiba as conversas que você tem na internet, mas Deus sabe. Talvez seu marido não saiba a maneira como você se relaciona com seus colegas de trabalho, mas Deus sabe. Talvez
As pessoas não sabem as compras que você faz escondido lá e finge que ganhou de presente. Mas Deus sabe. Talvez a sua esposa não saiba o tanto de dinheiro que você gasta nos seus vícios, que você gasta com os seus joguinhos, que você gasta com as suas coisas, né? Outro dia vi um vídeo engraçado, onde o marido dizia: meu bem, vai chegar uma bolsa que eu comprei para você. Se o homem do correio chegar, receba, que é uma bolsa que eu comprei para você. E aí ela fica ansiosa, esperando chegar. Quando o carteiro aponta na esquina, ela corre. Não, é aqui, encomenda, ela pega a caixa. Quando ela abre, é um molinete de pesca, né? Ela fica brava com aquilo. E aí o marido chega em casa e ela fala: cadê minha bolsa? Chegou esse molinete. Ele fala: que coisa engraçada, eu comprei uma bolsa e mandaram um molinete. Deus sabe essas coisas que a gente faz. Deus sabe. E isso, meus irmãos, vai se sedimentando, pouco a pouco, milímetro após milímetro. Coisinha escondida em cima de coisinha escondida, segredinho em cima de segredinho. Isso vai minando a nossa família e vai fazendo com que o nosso lar seja um lugar muito ruim. Uma família, meus irmãos, que se comunica não tem segredos. Ela é como um livro aberto, onde todos podem falar abertamente do que sentem e do que pensam, sem medo de represálias. Mas em terceiro e último lugar, esse texto me ensina que a família que se comunica está livre de fingimentos. Fale aí para quem está perto, pare de fingir. As mulheres são difíceis de serem entendidas, né? Quando a gente vai comprar um lanche, a gente pergunta assim para nossa esposa: você quer alguma coisa? Ela fala: acho que não. Se ela falou acho que não, compra para ela. Porque se você chegar em casa só com o seu lanche, a briga é certa. Ela vai dizer: e o meu? Mas você disse que achava que não queria. Mas é o dengo que ela faz, a maneira como ela se coloca, né? Quando o homem está meio triste, assim, meio bravão, a mulher chega e fala assim: o que aconteceu? Fala para mim. Não aconteceu nada. Fala para mim. Não aconteceu nada. Fala para mim, meu benzinho, por favor. Aí ele fala, né? Que faz aquela manha, faz aquela... Dentro da nossa dinâmica familiar, às vezes existe muito fingimento, né? Muita cena que a gente faz. E no texto que nós lemos, nós vemos um teatro montado. Rebeca fazendo aquela cena toda. Eu fico imaginando a cena de Jacó entrando vestido de Esaú, com pelo colado, o prato. E como que Isaac não desconfiou do pão, né? Esse pão aqui, Esaú não sabe fazer pão. Quem que fez esse pão? Da onde que saiu esse pão? Pão quentinho que a Rebeca fez na hora. Mas de fato, meus irmãos, há todo um teatro, uma encenação, um fingimento que visa no fim dar o lucro, dar a bênção ao filho que não deveria ter sido abençoado naquela ocasião. O filho que não era desejo do pai abençoar. Talvez se a família tivesse se reunido e feito uma assembleia, né? Conversado: olha, seu pai está ficando velho, está ficando cego, e agora outro homem vai precisar ser o líder dessa família. Isaac falava: olha, eu acho que tem que ser Esaú por causa disso, disso e disso. Rebeca falava: eu acho que tem que ser Jacó por isso, isso e isso. Iam colocar os meninos frente a frente e dizer: ei, qual de vocês quer assumir essa bronca? Eu tenho certeza, meus irmãos, se tivessem conversado isso, o próprio Jacó ia tirar o cavalo dele da chuva, né? Ia falar: não, deixa Esaú é melhor, Esaú que tome conta dessa família. Mas aquele arranjo, aquele fingimento, aquele teatro faz com que as coisas aconteçam de uma maneira muito prejudicial para aquela família. Como é infeliz a vida de famílias que vivem encenando, vivem de aparência, né? Para os seus parentes, para os seus amigos, é a família de comercial de margarina, né? Ai, tá tudo bem, nós estamos viajando, tira foto da viagem, nós estamos tão maravilhosos, tá tudo tranquilo, a apresentação do meu filhinho no Dia das Mães, tudo aquela coisa, né? Que a gente gosta de fazer. Mas, meus irmãos, isso não adianta nada se a dinâmica dentro da nossa casa é uma dinâmica mentirosa. Se dentro do nosso lar, quando a gente chega em casa, não tem clima, não tem ambiente, não tem conversa, não tem motivação para a gente olhar um para a cara do outro. Se as pessoas ficam distanciadas dentro do lar, isso é encenação, isso é mentira. Isso são coisas que não provêm da parte de Deus. E nós precisamos nos livrar disso. Quantas vezes eu e a Zélia já passamos por momentos assim, né?
A gente estava quebrando pau, aí chegou o irmão da igreja. Ô irmão, tudo bem? Na paz? Engole o choro, Zé, engole o choro. Porque nós não queremos que as pessoas vejam nossas fragilidades. Nós não queremos que as pessoas nos vejam no nosso momento de crise, no nosso momento de dificuldade. E até certo ponto isso é normal. A nossa vida deve ser algo protegido. A nossa intimidade deve ser algo protegido por nós. Mas, meus irmãos, nós não podemos aceitar viver de fingimento. Nós precisamos nos livrar disso. Uma família que se comunica de verdade pode falar claramente, sem fingir. Pode viver quem é mesmo. Você tem que poder ser quem você é dentro do ambiente da sua família. Lá no seu trabalho você não pode ser quem você quer ser. Lá você tem que ser obediente, fazer seu trabalho, fazer suas coisas. E dentro dos seus amigos você também não pode ser quem você é, porque você tem uma imagem a cumprir, uma figura. Mas dentro da sua casa você tem que poder parar de enganação, de fingimento. Dentro da sua casa você tem que poder ser quem você é. Então vamos aprender com o exemplo da família de Isaac e vamos nos livrar de todo o fingimento. De fato, precisamos reativar nas nossas casas e nas nossas famílias um costume antigo. Como era bonito o tempo em que as famílias se reuniam ao redor da mesa e conversavam. Hoje em dia vivemos uma dinâmica familiar diferente. A gente já acorda atrasado para o trabalho, né? Sai comendo um pão no ônibus correndo, sai de casa correndo, sem fazer as coisas com paciência. Às vezes nós trabalhamos num lugar, nossa esposa no outro, nossos filhos estudam no outro lugar e nós não temos oportunidade de almoçar juntos, de passarmos tempo como família. Mas é muito importante que nós mantenhamos um hábito antigo de reunir a nossa família e conversar sobre nós. Meus irmãos, como é difícil falar sobre nós. Eu sou um pastor, eu visito muitas pessoas. E eu visito a pessoa e pergunto assim, como você está? Aí ela fala assim para mim, tudo bem, mas minha vizinha está com isso, aquilo outro, minha tia, meu parente, e começa a ir longe. Aí daqui a pouco eu puxo de volta, né? E o seu esposo, como é que tá? Ah, então, tá bem, mas eu tô pensando em fazer uma viagem, vai longe, né? Aí até que lá pela terceira, quarta, quinta vez a pessoa se desarma e começa a falar de si mesmo. Se nós não tomarmos atenção dentro da nossa família, nós vamos falar da vida dos outros. Ficar falando da tia, do primo, do que aconteceu lá, do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Meu Deus, eu não tô com mais paciência, meu irmão, para ouvir o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Porque tem tanta gente querendo se aproveitar dessa tragédia que aconteceu. Um monte de influencer que vai para lá, tirar foto no meio da água, um monte de gente atrapalhando as doações de chegar no lugar, o próprio governador do estado sendo um empecilho, atrapalhando as coisas de acontecerem, polícia rodoviária prendendo os caminhões que estão com doações, porque não tem nota fiscal dos alimentos que foram recolhidos para doação. Como que vai ter nota fiscal se são alimentos que milhares de pessoas doaram? Meus irmãos, tanta situação difícil, e tem tanta gente que não conversa sobre si mesmo. Não conversa sobre como se sente, não conversa sobre como está, mas sabe todos os detalhes da tragédia no Rio Grande do Sul. Tem gente que não sabe como que o seu filho está se sentindo, não sabe como foi o dia dele na escola, mas sabe de cor como é que foi o show da Madonna, se ela estava pelada ou não estava. Meu irmão, isso não interessa, o show da Madonna não interessa pra gente. Essas coisas não interessam. O que interessa é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é nos encontrarmos, é enxergarmos um dentro do outro. Então nós precisamos reativar esses hábitos para que a nossa família seja uma família que se comunica. Para terminar a mensagem dessa manhã, uma coisa é muito importante para que haja comunicação dentro da família, que é a gente aceitar a maneira como o outro é. Isso é muito importante. Dentro de todas as famílias tem alguém que é mais dominador. E alguém que faz você, no final das contas, dizer o que ela quer ouvir. Já viu isso aí? Tem sempre alguém que é assim. Na minha família sou eu, no caso. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer exercício de aprender a deixar a pessoa falar. Ouvir o que ela falou, guardar no nosso coração e não retrucar. Não tentar fazer com que ela diga algo que ela não está dizendo. Não tentar ajustar o que ela falou porque a gente acha certo. Mas ouvir e acatar, respeitar. Se nós não fizermos isso, nós não vamos nos comunicar bem dentro da família. Amém? Vamos orar por essa palavra? Feche seus olhos, baixe sua cabeça e eu quero orar com você. Deus conhece nossas famílias.
Deus conhece você. Deus sabe o momento que você tem vivido e como está a comunicação dentro do seu lar. Por isso, ore nesse momento colocando a sua vida diante do Senhor, colocando sua família diante do Pai. Talvez hoje você podia assumir o compromisso de mudar o nível de comunicação dentro da sua casa. Separar um tempo para a família, longe da TV, longe do rádio, longe do celular, para que vocês possam conversar, para que vocês possam enxergar um ao outro, para que vocês possam aprender a se conhecer. Peça ao Senhor que lhe ajude, para que o seu lar seja um lugar de acolhimento, um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar onde você pode amar e ser amado. Deus pode fazer isso. Basta que você se comprometa. Senhor Deus, diante do Senhor está o teu rebanho, o teu povo congregado nesse lugar esta manhã. O Senhor conhece nossa vida porque foi o Senhor que nos criou. O Senhor conhece a nossa família, sabe o que nós precisamos melhorar no convívio do nosso lar. O Senhor sabe como nós temos nos comunicado, sabe a maneira como temos tratado um ao outro, sabe os tempos de frieza, sabe as dores, sabe as necessidades de cada uma das nossas famílias. Hoje, Deus, nós aprendemos que precisamos melhorar a comunicação dentro da nossa casa. Então nos ajuda, Senhor, a não estarmos tão ocupados com as coisas fora de casa, mas estarmos mais ocupados com as coisas de dentro de casa. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando nós queremos impor a nossa opinião e a nossa vontade. Nos ajuda, Deus, para que saibamos ouvir e acatar o que está no coração do nosso familiar. Para que não aconteça na nossa casa o que aconteceu na casa de Isaac e Rebeca. Filhos distanciados, família destruída por falta de comunicação. Que a nossa família se ame, se respeite e que todos se sintam à vontade dentro do nosso lar. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos.